porque trouxe uma mensagem poderosa. Glória seja dada ao nome de Jesus. Meus irmãos, você na sua residência, na sua casa, se você tem um desejo, abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 7. Vamos fazer menção de alguns versículos da palavra de Deus. Versículo de número 54 até o versículo de número 60. Livro de Atos, capítulo de número 7, versículo de número 54 ao versículo de número 60, está escrito: os líderes judaicos ficaram ardendo em raiva com a acusação de Estevão e rangiam os dentes de fúria. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Então disse a eles: olhem, eu estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Versículo de número 57. Mas todos se revoltaram contra ele, taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas tiraram os casacos e os puseram aos pés de um jovem chamado Saulo. Versículo de número 59. Enquanto as pedras eram atiradas sobre Estevão, ele orava: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Versículo de número 60. Depois caiu de joelhos e gritou: Senhor, não condene essa gente por causa deste pecado. E com isto morreu. Queridos e amados irmãos, louvamos ao nome de Jesus nessa manhã por esses versículos que nós fizemos menção. E eu quero falar nessa manhã em cima desse texto: o céu é o meu alvo. Deixa eu repetir mais uma vez: o céu é o meu alvo, em cima desses versículos que nós fizemos menção. Quando nós lemos o livro de Atos, é muito interessante nós observarmos, nós encontrarmos a ação da igreja do Senhor. Após o derramamento do Espírito Santo, a Bíblia diz que os apóstolos foram usados pelo Espírito Santo de Deus com ousadia, com graça, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Nós observamos o capítulo de número 1 do livro de Atos, quando Jesus, reunido com seus discípulos, após Jesus ele ter ressuscitado, Jesus passou alguns dias com seus discípulos, e passando esses dias, a Bíblia vem dizer que Jesus deu uma orientação aos seus discípulos. Capítulo de número 1, versículo de número 4, a Bíblia diz que Jesus abriu a sua boca e disse aos seus discípulos: não saiam de Jerusalém até que o Espírito Santo venha sobre vós, para cumprir a promessa do Pai. Jesus, ele disse também no versículo de número 8: mas quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vós, vocês receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. A Bíblia diz, versículo de número 13, versículo de número 14, que um grupo de quase 120 pessoas se reuniram em um aposento, em um quarto, em um cômodo, para orar, buscar a presença de Deus. E o capítulo de número 1, versículo de número 14, vem dizer que todos, em uma só visão, orava a Deus, buscando a promessa. E o capítulo de número 2, versículo de número 1, versículo
versículo de número 2, a Bíblia vem dizer que a promessa ela se cumpre, e vindo dos céus um som semelhante a um rugido de um poderoso vendaval, a Bíblia diz que encheu toda a casa de Queira André, encheu a casa com a presença do Espírito Santo de Deus, a ponto que a Bíblia vem dizer que quando o Espírito desceu, línguas repartidas como de fogo desceu, pousou sobre a cabeça de cada crente que ali estava reunido, e a Bíblia diz que todos começaram a falar em línguas, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que era tempo de festa, e muitas pessoas estavam reunidos. Quem estava dentro da casa sabia o que estava acontecendo. Era a promessa de Deus que estava se cumprindo, era a promessa de Deus que desceu sobre a casa. Mas quem estava no lado de fora indagava, interrogava, perguntava o que era o que estava acontecendo dentro da casa. Era 9 horas da manhã. Alguns abriam a boca e diziam: estão embriagados, estão bêbados. Mas a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, Pedro se ergue, Pedro se levanta, e os demais apóstolos se levantam. Quando Pedro se levantou, e Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro vai abrir a boca e dizer: ninguém aqui está embriagado, mas está acontecendo hoje, dentro dessa casa, em Jerusalém, a promessa que foi proferida pelo profeta Joel, a promessa que foi proferida pelo nosso Jesus. E no dia de hoje, o Espírito de Deus desceu sobre a casa, e a promessa está acontecendo. A Bíblia conta, queridos irmãos, que essa pregação de Pedro, versículo de número 41 do capítulo 2, a Bíblia diz que quase 3.000 pessoas, quando ouviu a mensagem, aceitou a Jesus. Aí o capítulo de número 2, versículo de número 42 até o versículo de número 47, a Bíblia diz que todos que aceitaram a Cristo continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, a ponto que a Bíblia diz que a igreja crescia, que a igreja prosperava, que milagres aconteciam. Porque André, porque tinha comunhão, porque tinha oração e porque tinha palavra. Aonde tem comunhão, aonde tem oração, aonde tem palavra, a igreja do Senhor prospera. Mas a ponto que a igreja prosperava, a Bíblia diz que algumas oposições começaram a se erguer, começaram a se levantar, assim como foi pregado a mensagem anterior. Se levantou oposição porque a obra estava sendo feita. Aqui no capítulo de número 3 e no capítulo de número 4 do livro de Atos, a Bíblia diz que após Pedro e João fazer um milagre na vida de um homem que estava 40 anos aleijado, enfermo, que todos os dias era levado pelo meio da rua e era colocado em frente à porta formosa do templo para que ele viesse pedir esmola, a Bíblia diz que Pedro faz um milagre na vida daquele homem. E aquele homem não deixou mais de seguir a Pedro e a João. Aonde Pedro ia, aonde João ia, esse homem ia atrás desses homens. O capítulo de número 4 diz que Pedro estava no templo pregando, que João estava no templo pregando, e a oposição, os líderes, as autoridades, os principais sacerdotes da época enviaram alguns homens para trazer Pedro, para trazer João, para interrogar a eles como é que foi feito esse milagre. Aí a Bíblia diz que esses homens abriram a boca e perguntaram: no nome de quem você fez esse milagre? Aí Pedro, cheio da graça, disse: no nome de Jesus foi que esse milagre aconteceu.
aconteceu. Esses homens vai interrogar a eles, esses homens vai ameaçar a eles, dizendo: não quero que vocês falem mais no nome de Jesus. Aí Pedro, cheio da graça, Pedro disse: o que importa mais, obedecer o nome de Deus, obedecer a palavra de Deus, obedecer a vocês? Eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho que anunciar o que Jesus fez na minha vida, eu tenho que dizer o que Jesus fez na vida desse homem. Aí a Bíblia diz que ameaçaram ainda mais a Pedro e a João, e o texto conta que soltaram a esses homens, capítulo de número 4, versículo de número 23 e versículo de número 31, a Bíblia diz que eles saíram alegres por causa das ameaças das autoridades. O texto relata que eles buscaram seus amigos, oraram a Deus, disseram a situação que estava acontecendo, e o versículo de número 30, a Bíblia diz que eles disseram: estenda a mão para curar e realizar sinais e maravilha pelo nome do seu santo servo Jesus. Enquanto a mão do Senhor estiver estendida sobre a vida da igreja, pode ter certeza, vai ter cura, vai ter milagre, vai ter libertação, vai ter salvação. Aí a Bíblia conta que após esses homens orarem, o templo se moveu, a casa se moveu. A Bíblia diz que o Espírito desceu, os homens foram cheios do Espírito Santo e eles anunciavam com coragem a mensagem de Deus. Mas deixa eu mandar, o capítulo de número 5 chega, versículo de número 17, os sumos sacerdotes e todos que estavam com eles, membros do partido dos saduceus, reagiram com inveja. Por quê? Porque a palavra era anunciada, porque curas aconteciam, porque libertação acontecia, porque o nome do Senhor estava sendo glorificado, porque Jerusalém já não era mais a mesma, porque existiam grupos que estavam crescendo, que estavam avançando, que estavam prosperando. Aí as autoridades, os homens que conheciam das leis, estavam com inveja, porque a igreja estava avançando. Aí o versículo 18 do capítulo 5 diz que prenderam os apóstolos. A Bíblia conta que após prender esses homens, colocarem em uma prisão pública, esperando o dia amanhecer, para interrogar aqueles homens, o texto conta que à noite, um anjo do Senhor veio, libertou aqueles homens e deu uma ordem a eles, dizendo: vai para o templo, prega a minha palavra, ensina a minha palavra. E assim foi feito. Aí o capítulo 5, versículo 20 em diante, ao amanhecer, as autoridades mandaram trazer os apóstolos para interrogar. Mas quando chegaram lá e chegaram na prisão, prestaram atenção que o cárcere estava fechado, não existia ninguém dentro. Mas eu gosto do texto que no versículo 25 e o versículo de número 26, a Bíblia conta que alguns guardas, quando prestaram atenção que os apóstolos estavam no pátio pregando a palavra de Deus, eles correram e anunciaram aonde esses homens estavam. Presta atenção para me lançar a primeira palavra profética nessa manhã sobre a sua vida. Enquanto os homens estavam dormindo, enquanto a oposição estava dormindo, descansando, pensando que os apóstolos estavam aprisionados, que não tinha libertação, os céus se moveu, os céus se abriram, os céus trabalhou e houve livramento para a vida daqueles homens. Eu digo a você nessa manhã que me escuta através desse programa, os céus estão trabalhando
operando para libertar você, para resgatar você, para arrancar você dessa prisão. Talvez essa prisão seja uma depressão profunda, talvez essa prisão seja vícios que você não consiga se libertar sozinho, talvez essa prisão seja um laudo a qual o médico lhe deu, dizendo que não tem mais jeito, que não tem cura. Mas eu digo a você nessa manhã, que Deus está abrindo aos céus, que Deus está trabalhando nos céus, para fazer milagre chegar sobre a sua vida. Glória, glória seja dada ao nome de Jesus. E a Bíblia diz que eles foram interrogados. Mas o versículo de número 41 do capítulo de número 5, a Bíblia diz que após eles serem interrogados, os apóstolos deixaram o sinédrio sentindo alegria, porque Deus os tinha achado digno de serem humilhados por amor ao nome do Senhor Jesus Cristo. Estava acontecendo o que Jesus disse no livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 11, versículo de número 12, que esses homens que fossem perseguidos por causa do amor de Jesus, se alegrassem. Aleluia, eles estavam alegres, porque a oposição se levantaram contra eles. Aí a Bíblia conta, capítulo de número 6, que a igreja estava crescendo, se multiplicando e crescendo a igreja, crescendo o número de pessoas. Houve murmúrios, houve, irmãos, discussões. Aí os apóstolos, homens sábios, cheios do Espírito de Deus, disseram: levante homens para resolver essas causas. Que causas eram essas? Problema das viúvas. Aí a Bíblia diz que 7 homens foram separados, escolhidos, e dentre esses homens, um homem por nome de Estevão. Aí o versículo de número 3 vai dar a característica desse homem: homem sábio, homem cheio do Espírito Santo e homem de bom testemunho. Aí o texto conta que Estevão foi separado, e o versículo de número 8, aonde Estevão passava, milagres aconteciam, maravilhas aconteciam, e sinais era feito através da vida de Estevão. Aleluia. E quando o povo viu que Estevão estava sendo usado por Deus, a Bíblia diz que um grupo de pessoas se levantaram contra Estevão, mas não podia vencer a Estevão. Versículo de número 10, porque nenhum deles podia resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Aí eles articularam: vamos levantar pessoas, falsas testemunhas contra a vida desse Estevão. Compraram pessoas, e a Bíblia diz que essas pessoas que foram compradas falaram sobre a vida de Estevão, dizendo que Estevão, versículo 11, falava blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Ainda deram continuidade dizendo que Estevão falava contra a lei de Moisés. Aí a Bíblia diz, capítulo de número 7, aonde nós lemos: o sumo sacerdote chamou a Estevão e vai interrogar a Estevão, dizendo: é verdade essas acusações que está sendo feita sobre a sua vida? Versículo 1, versículo de número 2, Estevão agora vai começar a falar. E Estevão falando, vem falar sobre Abraão, vem falando sobre Jacó, vem falando sobre José, vem falando sobre Moisés, vem falando sobre Josué, vem falando sobre Davi, vem falando sobre Salomão, e vem falando sobre Jesus.
E quando ele toca no nome de Jesus, vocês observam, capítulo de número 7, versículo de número 51, o que ele vai dizer acerca daqueles antepassados e acerca da sua geração. Como vocês são rebeldes e duros de coração, será que resistirão para sempre ao Espírito Santo? Seus antepassados agiram assim e vocês agem da mesma maneira. Digam o nome de um profeta que os antepassados de vocês não perseguiram, eles a pé mataram aqueles que profetizaram sobre a vida do justo, a quem vocês traíram e assassinaram, sim, e vocês de propósito desobedeceram às leis de Deus, embora fossem recebidas das mãos de anjo. Aí a Bíblia diz que quando Estevão falou essas palavras, versículo 54, aonde nós fizemos menção, os líderes judaicos ficaram ardendo em raiva, a ponto de rangiam os dentes por causa das palavras de Estevão. Mas a Bíblia diz que Estevão, versículo 55, cheio do Espírito Santo, olhou para os céus e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Aí o versículo 56, Estevão chama a atenção dos homens e vai dizer de novo: então disse a eles: olhem, eu estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E o que é o céu? O céu é um espaço infinito em que se movem os átrios, o ar, a atmosfera. O céu é a moradia de Deus e dos anjos. O que é os céus? Os céus é aonde eu e você iremos passar a nossa eternidade. O que é os céus? Os céus é o lugar aonde Jesus ele desceu. O que é os céus? Os céus é o lugar aonde Jesus subiu. O que é os céus? É o lugar aonde Jesus ele voltará. Jesus ele vai voltar de lá. O que é os céus? Paulo vem escrever na carta de Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 20, que os céus é a nossa cidade, é o lugar aonde nós iremos morar. Mas o que chama a atenção é: quem pode participar do céu? Quem pode morar no céu? Quem vai para os céus? Quem não pode ir para os céus? Aleluia, aleluia. Você presta atenção que os céus é a felicidade dos homens. Pregador, você prova? Provo. Eu vou lhe provar no livro de João, capítulo de número 14, versículo de número 2, que os céus é o lugar da felicidade dos homens. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: que o coração de vocês não fique aflito, creiam em Deus, creia também em mim. Versículo de número 2: existem muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu lhes diria: vou preparar moradas para vocês. Versículo 3: e quando tudo estiver pronto, então eu virei buscar a todos, para que possa estar onde eu estiver. Então os céus é o lugar de felicidade aos homens. Por que, pregador? Porque aonde Jesus está, a tristeza não habita. Aonde Jesus está,
está, a tristeza não tem moral. Aonde Jesus está, a tristeza não tem autoridade. Aonde Jesus está, a abundância de alegria. Jesus disse em João capítulo 10, versículo de número 10: o diabo veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim dar vida em abundância. Então nessa manhã, receba a vida onde você está. Nessa manhã, receba a vida dentro do teu lar. Nessa manhã, receba alegria dentro da tua casa. Nessa manhã, receba restauração. O diabo queria tirar a paz, o diabo queria confundir, o diabo queria cirandar, o diabo queria destruir, mas Jesus está dizendo nessa manhã: enquanto você estiver com os olhos focados nos céus, vai ter vida, vai ter restauração, vai ter alegria. Quem pode ir para os céus? Jesus disse no livro de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 20, quando ele enviou os 70 vieram todo alegre, meu amigo presbítero Stasky. Aí Jesus disse: não fiquem alegres porque os demônios lhe obedecem, não. Fique alegre porque o seu nome, o vosso nome está escrito no livro da vida. Enquanto o meu nome e o teu nome estiver escrito no livro da vida, nós temos passagem aberta, nós temos porta aberta para morar no céu, para habitar no céu. Oh glória, oh glória, bendito seja o nome de Jesus. Pregador, você disse: quem é que pode morar nos céus? Sim, mas quem não pode habitar nos céus? Paulo ele vem dizer no livro de 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 9 e versículo de número 10: vocês não sabem que os que fazem tais coisas não têm parte no reino de Deus? Que tais coisas são essas? Ele vai dizer: não se enganem a si próprios, os imorais, os adoradores de ídolos, os adúlteros, ou os homossexuais, os efeminados, os ladrões, os gananciosos, os bêbados, os caluniadores, os salteadores não terão parte do reino de Deus. Aí ele vem dizer também, João escreve no livro de Apocalipse capítulo de número 21, versículo de número 8: mas os covardes, aqueles que são infiéis a mim, os corruptos, os assassinos, os que cometem imoralidades sexuais, aqueles que praticam feitiçaria, adoradores de ídolos, todos os mentirosos, o destino dele não é o céu, mas logo é o lago de fogo que arde como enxofre. Mas no capítulo 20, o escritor volta a falar dizendo, no versículo de número 15: se o nome de alguém não estiver registrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Aí é interessante que no livro de Atos, quando pegaram Estevão, a Bíblia diz que eles rangiam os dentes com raiva, meu amigo cantor, e a Bíblia diz que tiraram ele para fora da cidade e começaram a jogar pedra sobre Estevão. Aí o versículo de número 59, irmãos, só faz isso quem é cheio do Espírito de Deus, só faz isso quem é cheio do Espírito Santo. Enquanto eles jogavam pedra em Estevão, a Bíblia diz que Estevão orava: Senhor, recebe o meu espírito. Versículo 60, Estevão abre a boca dizendo: Senhor, perdoa os pecados desses homens. Só é cheio do Espírito Santo, só perdoa quem é cheio do Espírito Santo. Quem não guarda mágoa, irmãos, quem é cheio do Espírito Santo não guarda mágoa, não guarda rancor. Quem é cheio do Espírito Santo não quer saber de cadeira, não quer saber de credencial, não quer saber de posição diante dos homens. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, a sua visão está ligada inteiramente nos céus. Você preste atenção nesse texto, que os líderes estavam preocupados com a sua posição, que os líderes estavam preocupados com o que as pessoas estavam dizendo, fazendo,
com as pessoas que estavam deixando a sua doutrina, a sua pregação. Mas Estevão estava preocupado com os céus. Quando Estevão disse: eu vejo os céus abertos e vejo Jesus em pé à direita do trono de Deus, Estevão queria dizer: pode me bater, pode jogar pedra, pode me caluniar, pode me perseguir, o que está reservado para mim é melhor. O que está guardado para mim não é melhor. Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Os céus te espera. E nessa manhã, você que está no outro lado, deixa eu dizer a você, para encerrar a minha fala: os céus te espera. Tudo aqui na terra é passageiro. Prazer carnal é passageiro, prazer terreno é passageiro. Jesus disse: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O céu é melhor, o céu é melhor, o céu é melhor. E deixa eu dizer a você que está na sua casa: os céus estão abertos em direção da tua casa nessa manhã. Aleluia. Volta para Jesus, se reconcilia com Jesus, que os céus é a promessa qual Ele te fez. Eu vou preparar lugar, e quando tudo estiver pronto, eu voltarei. O escritor da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 37, ele disse que há um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Jesus está voltando, e os céus ainda se encontram abertos para te receber nessa manhã. Se reconcilia com o Pai, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Que Deus abençoe meu amigo presbítero Stasky, no nome de Jesus.